Boa noite, meus amigos da Casa do Coração. Já estava aqui preocupado com a conexão, mas estou vendo já que já tem gente entrando. Então, muito boa noite a todos os meus amigos queridos da Casa do Coração. Uma satisfação imensa estar aqui hoje nessa sessão ao vivo de sexta-feira. Acho que já estamos no nosso horário, então podemos começar. Hoje eu pensei em falar um pouquinho sobre saúde e cuidados, altos cuidados que nós temos que ter com a nossa própria saúde. E o que me motivou a falar sobre isso, principalmente, foi eu estar cada vez mais, todos nós estarmos cada vez mais ouvindo e percebendo a aproximação entre ciência e espiritualidade. Eu outro dia ouvi uma palestra de um médico que falava que através de um caso pessoal, em que o paciente, depois de uma cura, disse ao médico, ou o paciente disse ao médico que ele acreditava muito na sua cura, que ele criou todo um pensamento favorável à cura, que ele acreditava muito nele, médico, que o curaria. Enfim, o médico, pouco acostumado com isso, mas ficou muito impressionado, e foi uma cura que parece uma cura difícil. Ele foi para estudar um pouco esse assunto e viu que isso acontece cada vez mais, E foi percebendo que mais importante do que a cura, porque a cura pressupõe doença, que o pensamento positivo, a crença, é extremamente importante para a prevenção de doenças, para a manutenção da nossa saúde. E aí, já entrando um pouco, eu sempre, quando eu me preparo para as palestras, eu sempre busco um caminho mais organizado, que é a obra de Kardec, que é a base de toda a doutrina. Gosto muito também de procurar pesquisar em torno da obra de Emmanuel, porque tem a ver com Chico Xavier, que diz muito respeito ao espiritismo, brasileiro, foi aqui que ele se tornou uma religião, mas eu também dou umas buscas meio sortidas para ver o que eu encontro. Mas enfim, o resultado desse meu estudo, desse meu preparo, mostra a importância da correlação, entre corpo e espírito. É extremamente importante para que nós possamos criar um estado de saúde em cada um de nós. E isso é uma coisa individual. A doutrina espírita, além do Consolador prometido, ela também nos induz, nos ensina a esse cuidado. A gente está falando aqui, em 2022, pouco antes também, isso vem acontecendo gradativamente, a aproximação entre ciência e espiritualidade, mas há mais de 150 anos atrás Kardec já falava isso. Eu fui buscar na minha pesquisa e estava lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos, onde há uma instrução dos espíritos, de um espírito chamado Jorge, que ele fala exatamente sobre isso, cuidar do corpo e do espírito. Então, no nosso tempo terreno, demoramos 150 anos. Mas que bom, que assim seja e que assim continue. Porque é extremamente interessante. O corpo material está mais ligado à satisfação. O espírito está mais ligado aos sentimentos. Nós encarnamos, nosso espírito, quando encarna, vem para um corpo físico, com todas as limitações que esse corpo impõe, justamente para exercitar
né, superar essas limitações do corpo físico e desenvolver a parte mais sensível, até porque o espírito é a nossa parte inteligente. Então, esta parte inteligente do nosso todo vai buscar isso, essa parte inteligente do nosso todo somos nós, né? Vamos buscar a nossa elevação. E isso se dá como? Né? Eu sempre gosto de, né, demonstrar que o Espiritismo nada mais é do que uma explicação da nossa vida normal, da nossa vida cotidiana. Bons hábitos que vão trazer benefícios ao nosso corpo físico, como a boa alimentação, o bom sono, exercícios físicos adequados, fortalecerão o nosso corpo. Mas, quando nós estamos exercitando esses bons hábitos, consciente ou inconscientemente, nós estamos também alimentando a parte inteligente do nosso todo, do nosso ser, positivamente. O nosso espírito recebe isso muito bem e devolve ao nosso corpo também um sentimento de positividade. Eu acho que a gente percebe isso melhor, principalmente, quando, além do cuidado com o corpo, né, nós temos a atitude cristã, quando nós exercitamos o bem. Acredito que todos nós aqui, quando temos a oportunidade de praticar o bem, a caridade, a fraternidade, a sensação de plenitude que isso nos proporciona é tão gratificante, né, que é óbvio que isso é o nosso espírito se manifestando de maneira positiva, né, retroalimentando o nosso corpo pela satisfação que esse espírito, que essa parte inteligente de nós, pela realização do que ele necessita fazer. A doença nada mais é do que uma manifestação do nosso corpo quando a gente descuida desse cuidado. Não só dos nossos hábitos de sono, de alimentação, de exercício, mas principalmente dos nossos hábitos mais elevados, da nossa atitude, do nosso comportamento. Né? Quando a vida, às vezes, nos exige, né? Como sempre eu gosto de repetir, se estamos aqui nesse mundo, nesse planeta, neste momento, é porque é o local adequado, e é o local, né? O estágio em que nos encontramos é um local que vamos nos defrontar com problemas, e às vezes esses problemas nos pesam e nos dispersam dessa atenção. E esse descuido, ou o peso desses problemas, natural, é claro, acabam que nos distraem dos nossos cuidados em todos os sentidos, materiais e espirituais, e acabam baixando a nossa imunidade. E aí o perispírito acaba ficando sobrecarregado, porque ele não está recebendo aquelas sensações positivas elevadas que o tornam saudável, que o torna saudável, né, o perispírito. Então é muito importante que fiquemos sempre atentos, mesmo nos momentos mais difíceis, que não nos esqueçamos dos nossos cuidados, do corpo e do espírito. Não vamos deixar de trabalhar a nossa dimensão mais espiritual. Nessas horas, inclusive, nos momentos mais difíceis, que devemos nos lembrar da prece, que é um instrumento extremamente importante para nos reenergizarmos, para nos
lembrarmos da nossa fé e alimentarmos o nosso espírito para que ele possa manter o nosso corpo são. Então, manter um cuidado o mais constante possível com os nossos hábitos relacionados ao nosso corpo material, como também ao nosso lado mais espiritual, que é feito através, isso é muito importante, né, do pensamento positivo, né, da nossa vontade de superar os nossos desafios, da nossa confiança, esperança de que vamos superar, porque é sempre assim. Quem já tem um pouco mais de idade sabe que é isso, a gente passa por altos e baixos, e se estamos aqui até hoje é porque superamos. E cada vez mais que conseguimos manter essa atenção neste sentido, estaremos cada vez mais fortes e mais saudáveis e mais capazes de suportar os momentos adversos que a vida às vezes vai nos proporcionar, e com saúde. Eu gosto sempre de lembrar, a saúde também nos proporcionará a oportunidade de aproveitarmos a nossa vida com momentos felizes, porque nós estamos aqui para ser felizes, com dificuldades, mas sempre com confiança, com esperança e com otimismo. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Eu desejo a todos um ótimo final de noite, um excelente fim de semana e até uma próxima oportunidade. Muitíssimo obrigado.